Um podcast para falar de coisas que nos confrontam cai super bem, não é verdade? Meu nome é Josi Lambert e está no ar o ConfrontaCast. Esse é o podcast baseado neste livro Confrontar para Confortar. É um podcast que te confronta e nesta temporada, terceira temporada, vamos falar sobre comunicação. A comunicação é algo muito amplo, mas cada convidado tem uma experiência diferente, um aspecto diferente, uma essência que modifica. E se você entende de comunicação, você entende de muita coisa, transforma a sua carreira, seus relacionamentos, a sua vida, na comunicação digital, presencial e de todas as formas. Por isso, convidei o Matheus e eu quero que ele se apresente e conta pra gente quem é o Matheus. Muito prazer, eu sou o Matheus Manuel, tô aqui nesse podcast tão fenomenal que eu acompanho há tanto tempo, é um privilégio para mim estar aqui. Bom, para resumo, eu sou um comunicador por natureza. Sou o amante da comunicação desde sempre. A comunicação me perseguia antes de eu descobrir que ela existia, né? Eu era aquela criança que os pais sempre diziam, e os professores diziam, teu filho é muito bom, mas fala muito. E a comunicação me persegue desde então e resume a minha vida, né? Quem me conhece, para aqueles que me conhecem agora, vão perceber que sem a comunicação eu não existo. Ninguém existe, né? Mas eu passo até mal, literalmente. Se tampar a minha boca, esquece. Acabou comigo. Então, para resumir é isso. Trabalho com comunicação há alguns anos já, tem mais de 7 anos nessa pegada. Teatro, comunicação, palestras, enfim. Uhum. É a área que eu vivo e vivo por ela e ela vive por mim também. É um trabalhando pelo outro e a gente segue dessa maneira. Arrasou. Bom, gente, dispensa então apresentações, porque dá para ver que é um comunicador mesmo. Mas me fala uma coisa, na sua carreira, teve algum momento dentro da comunicação mesmo, de falar e Sim. conversar com as pessoas e tal, por mensagem, ou falando, ou por algum texto, teve algum momento que teve algum ruído ou mal entendido por conta da comunicação? Por sua parte ou por parte de outra pessoa? Isso aconteceu muitas vezes e acontece com muita frequência, né? Tem algum exemplo, tem alguma historinha? Um exemplo? Bom, essa questão de comunicação é muito curiosa, porque olha só, eu me lembro de um ruído de comunicação que quando eu comecei a minha carreira, entrei para trabalhar com atendimento e era o meu primeiro trabalho registrado, né? E apesar de existir muitas informações acerca de salário, horário e tudo mais, existia um detalhe muito simples que não foi me informado, que era o horário de café. Era algo muito comum, para todo mundo que trabalha sabe, tem a pausa pro café e tudo mais, mas como era o meu primeiro emprego, eu não fazia ideia de que isso existia, e por um erro de comunicação não foi me passado. Eu só sabia do horário para entrar, sabia do meu horário de almoço e só. E aí eu me lembro, Josi, que eu almoçava das 11 ao meio-dia, e da meio-dia até às 6 horas da tarde, é um bom tempo, trabalhando sem parar, né? E aí eu me lembrava de pensar, nossa, mas me bateu fome, eu faço o quê com esse fato? Porque eu tô trabalhando. E ninguém me contou que eu poderia sair, tomar um café, dar uma volta, ninguém me disse isso. E eu me lembro que eu fui falar com a minha gerente na época e disse, olha, eu tô com fome, eu faço o quê? Ela olhou pra mim e disse, come, uai, é tão simples. Eu falei, mas eu posso? Essa foi a pergunta, mas pode? Como isso acontece? Dela, ninguém te contou? Eu falei, não. Eu falei, olha, você tem os seus minutos de café, você pode parar o seu atendimento para tomar um café, dar uma volta e voltar a trabalhar. Naquele dia, quando eu saí daquele momento e pensei, era uma coisa tão simples que pra mim era um caos. Porque eu pensava durante o dia, eu faço o quê? Eu vou ficar com fome o dia todo, eu saio daqui, eu como escondido, vou no banheiro e finge que eu tô com vontade de ir no banheiro e como uma bolacha. A gente pensa em muita coisa. Mas que no fundo era um erro de comunicação bobo, a falta de informação que não foi passada, né? Nossa. Isso foi um dos exemplos mais recentes, assim, que me veio à memória. Mas erro de comunicação acontece muito, muito. E era só ter falado, né? Genial da sua parte ter perguntado, porque tem pessoas que passam muito tempo sem... Eu vou falar um negócio, a minha mãe trabalhava num lugar, ela era costureira. E aí, na costura, tem a overlock, e a overlock é uma costura que passa, assim, e ela junta duas peças, mas ela corta um pedaço da peça. Então, por exemplo, você une duas partes aqui, você vai costurar aqui, mas aqui fica costurado e essa parte aqui sai. Isso chama comer a peça. Aí, minha mãe começou a costurar, tava aprendendo, e aí a moça que tava ensinando falou assim, olha... Você vai costurar essa peça aqui, mas você não pode comer. Ok. Minha mãe guardou aquilo e ela ficou sem comer. Meu Deus! Tal qual ela não comia. Saía pra almoçar, mas também não comia, porque ela não entendeu que era... Sim. Comer um pedaço da peça.
Ela ficou sem comer, ela só ia almoçar e voltava e não comia durante o dia. Não parava pra tomar café. Deus. Ela via todo mundo saindo pra tomar café, e ok, tinha horário lá, porque fábrica tem um horário certo, né? Não é você vai na hora que você quer, tem um horarinho lá pra você ir. E ela via todo mundo indo, mas ela não ia. Aí perguntaram, por que você não come? Você tá de dieta, de jejum? O que tá acontecendo? Aí ela, não, é porque falaram comigo que eu não posso comer. Mas como assim você não pode comer? E era esse ponto. Você pode comer, mas é pra você comer a peça. Olha a confusão por causa de uma comunicação. Ela não explicou, você não pode comer a peça. Sim. E ela também não perguntou, e entendeu? E assim ficou. Pois é. Como uma comunicação mal feita, né? Pode mudar um rumo de muita coisa. Pois é. Pode causar até um processo trabalhista. Exatamente. A pessoa tá lá sem comer porque não entendeu o negócio. E muitos erros de comunicação acontecem pela nossa perspectiva de achar que o outro tem que saber tudo que eu já sei. Exatamente. Então a gente pensa, essa informação é óbvia pra mim, então ele tem que saber. Mas Perfeito. às vezes o óbvio tem que ser dito. Perfeito. Porque pode ser óbvio pra mim, mas às vezes não é óbvio pra quem me ouve. E aí eu penso, nesse caso, né? Você não pode comer isso aqui. Mas o que é comer pra mim e o que é comer pro outro, né? E aí a sua mãe levou pro conhecimento dela. Eu não entendo de máquina, ela disse comer, associei com alimento. Exato. Então eu não posso. Mas a instrutora dela falou, olha, comer a peça. Mas por conta de uma frase mal falada, as pessoas acabam vivendo uma vida... detalhezinho, né? Quantos dias ela passou fome por Nossa. bobeira? Coitada. Odiando o trabalho, porque tava passando fome. Pois é. Trabalhando às vezes sem nenhuma motivação, porque nem comeu, não posso. Nem como é que pode. vai ser? E trabalha pra pagar comida, mas nem comida ela pode ter. Gente, Pois é. fora do comum. Parece assim, surreal, mas acontece. Mas acontece e já muito. devem ter muitos outros exemplos. Mas me fala sobre o começo, assim, quando você se percebeu comunicador. Teve algum momento, alguém te falou alguma coisa? Curioso, porque isso aconteceu algumas vezes, da vida deixar clara essa facilidade. Porque quem tá do lado de falar muito e tem essa facilidade, pode não ser um bom comunicador. Porque falar muito não significa ser um excelente comunicador, não é? A gente tem essa visão de acreditar, fulano é extrovertido, fala muito, ele é ótimo com o público, é um ótimo comunicador. Será? Tem um detalhe que tem que ser analisado. É óbvio que quem é extrovertido e fala muito acaba tendo mais facilidades para desenvolver isso. Mas ser um bom comunicador não tá ligado a falar muito. Pelo contrário, ser um bom comunicador é saber passar uma mensagem. E às vezes é falar pouco, mas falar bem feito, né? E no meu caso era aquela pessoa que falava muito o tempo todo. E a vida começou, na verdade, essa facilidade me abriu portas nesse aspecto, né? De maneira meio que empurrada. Como era a criança muito falante, os professores diziam, bota ele no teatro, coloca ele para apresentar um trabalho, no grupinho, ele fala, ele apresenta, e aí a vida vai te empurrando, né? Sempre tem alguém que Ninguém empurra. Faz nada no grupo e você tá lá na frente. Não, ele apresenta, ele fala, ele faz. E aí a vida ia empurrando para esse lugar. Só que entrando nesses lugares, eu comecei a perceber que apesar de falar muito, as pessoas não entendiam 100% o que era dito. E eu pensava, tem alguma coisa equivocada aqui. Porque se estão dizendo que eu falo muito, isso é legal, mas por que nem sempre todos entendem o que está sendo dito? Então, tem um detalhe aí. Foi onde eu descobri que existe uma diferença entre falar muito e ser um bom comunicador, né? Eu descobri isso no teatro. Quando eu entendi que para fazer uma peça, apresentar algo, eu preciso passar a mensagem do personagem ou de que seja de maneira clara para que o público compreenda o que está sendo falado. E eu percebi, opa, então só falar muito não é suficiente, né? E aí, nesse momento, quando eu entrei pro teatro, que eu comecei a direcionar essas forças para os lugares certos. Porque falar muito é bom, mas falar em excesso é ruim. Falar pouco é positivo, mas não falar nada também é ruim. O equilíbrio para isso tudo é fundamental, né? Então foi nesse ambiente, entrando no teatro, que eu descobri essas vantagens são boas, mas precisam ser bem direcionadas. Porque uma coisa que eu acredito é, uma qualidade pode ser fenomenal. Se ela for mal direcionada, se torna um defeito. A pessoa pode ter uma habilidade de falar absurda, pode ter um conhecimento muito vasto. Se não é bem direcionado, aquele ponto positivo se torna ruim. Você vai ver, por exemplo, pessoas cheias de conhecimento, mas usam isso para demonstrar arrogância, prepotência e inteligência. Aquilo que era tão bom, agora afasta pessoas, né? Então, se não é bem direcionado, perde-se a qualidade de ser uma qualidade e se torna um defeito, sabe? Caraca. Isso é muito legal de se analisar, porque muitas vezes pessoas que eu já convivi e vi tinham grandes qualidades, mas eram mal executadas. E a falta de execução transforma a qualidade absurda num defeito absurdo, porque se torna inútil tudo aquilo que a pessoa carrega, né? Então essa virada de chave de perceber isso foi nesse momento, onde eu entendi, opa,
Eu tenho qualidades positivas, mas eu preciso direcioná-las para o lugar certo. Mas como é que você chegou nessa definição? Alguém te disse alguma coisa, olha, te direcionou, né? Olha, você precisa ser assim, assim, assim. Se você fizer assim, vai ser melhor. Ou você percebeu com as pessoas ao redor, com exemplos? Como é que foi? Foi um pouco dos dois, mas eu costumo pensar que foi através da própria autoanálise. Pelo incômodo de... Eu estou falando tudo, mas ninguém está entendendo nada. E aí eu pensei, tem alguma coisa errada aqui. Aquela autoanálise de perceber. Eu disse tudo, mas como é que não entenderam o que eu falei? Eu expliquei tudo que eu sei, mas por que estão pedindo para eu repetir? Se eu tenho que repetir, então não foi claro da primeira vez? Por que eu tenho que repetir tantas e tantas vezes? E eu pensei, mas isso antes ou depois do teatro que você teve essa percepção? No meio dos dois. Entendi. No meio dos dois. Foi um conjunto. Foi um conjunto. Antes e depois eu percebia, mas aí com o teatro eu comecei a perceber que dava pra melhorar isso. Porque qual que é a sensação de quem fala muito, né? Quando você fala muito e não é compreendido, você pensa, mas dizem que isso é tão bom, por que não funciona, né? Porque pra quem tá do lado do extrovertido, vê que o pessoal aplaude isso. Que legal, ele fala muito, ele é extrovertido. Mas você pensa, poxa, mas na minha vida real não funciona. Eu sou. Não é? É essa sensação do tipo, se é tão bom, por que não dá resultado? Mas às vezes não é porque é ruim, só tá mal lapidado, tá mal direcionado, né? E aí no teatro que eu percebi, tendo algumas aulas de teatro e o próprio diretor dizendo, fale mais devagar, use palavras mais fáceis, tá muito complexo. Tá muito complicado o que você tá falando, vai com calma. E aí ele deixava isso muito claro pra mim. Não é que isso é ruim, só precisa equilibrar, lapidar. Ser rápido no falar não é ruim, mas ser exagerado dificulta a comunicação. Assim do lado oposto, quem fala muito devagar dificulta pra acompanhar também. Então o equilíbrio é a chave pra isso tudo, sabe? Então foi nesse processo de começar a usar o que eu tinha para um propósito. Era para uma peça, era para uma apresentação. E aí, vendo o resultado, eu percebia, bom, eu usei o que eu tinha, mas não tive um resultado bom. Então, eu não vou abrir mão do bom que eu tenho, mas eu vou lapidar o que eu tenho para que o resultado mude, né? Então, foi nesse processo que eu acredito que essa chave virou de vez. Nossa, que legal. Qual que é a técnica mais, assim, genial que você descobriu no teatro? No teatro, de todas as técnicas, a mais real e a mais simples é literalmente a ideia de seja a verdade do momento. No teatro, muitas vezes, você vai perceber técnicas de impostação de voz, de comunicação corporal, entre outras. Mas uma delas que facilita, não só no teatro, mas na vida, é a concepção de eu vou viver a verdade do momento. Se a realidade que eu estou sentindo e estou vivendo é essa, eu vou usar essa força da verdade para transmitir essa mensagem, né? Então, a gente gasta muito tempo querendo ser uma coisa que não é, né? E aí quer aparentar uma mensagem que não existe. Só que tentar construir uma mensagem que não é real do lado de dentro é um trabalho inútil, porque as pessoas percebem que a mensagem não é verdadeira, né? Um dos princípios mais interessantes da comunicação é que ela seja verdadeira. A gente às vezes pensa que ser um bom comunicador tem a ver com ter uma boa dicção, e ter um português muito rebuscado, e ter um conhecimento muito aprofundado, e tudo isso é válido. Mas se a mensagem que eu passo não é verdadeira, eu posso ter o português mais bem falado, a dicção impecável. Eu não conquisto e não ganho ninguém, porque as pessoas conseguem discernir quando não é verdadeiro o que é dito, né? Então, isso foi uma das coisas que eu levei para a vida e serve para todos que querem usar a comunicação como arma, como carreira, dentro do ambiente pessoal, profissional, enfim. Use da verdade do momento e acredite nessa mensagem. Passar uma mensagem da boca para fora que não é verdade do lado de dentro é perca de tempo. Eu estou perdendo tempo literalmente, porque eu vou fazer uma força motriz muito grande que ela é em vão, porque ela não é uma verdade que eu carrego do lado de dentro. Então, a verdade do momento, ela é fundamental para que a minha comunicação seja boa, agradável e eficaz. Isso é fundamental. Muito maneiro. E eu acredito também que, nesse contexto, a comunicação é passar uma mensagem. E quando você fala de viver a verdade do momento, eu entendo que faça sentido quando a gente pensa que a gente precisa aceitar os momentos que a gente está passando, sentir o que a gente precisa sentir. Porque existem momentos que a gente passa por um luto, por exemplo. E aí as pessoas querem que a gente esteja sempre sorrindo, alegre, feliz. E ser motivacional, que ser motivacional não é nada do que as pessoas falam, né? Sim. Ser motivacional é um motivo que você faz o que você faz. Exato. E aí você acredita que viver a verdade do momento
tenha relação com isso, de você sentir o que você está sentindo, de dar tempo ao tempo, de se conhecer, porque inclusive você fez uma autoanálise e percebeu que aquilo não estava tão bom quanto você gostaria ou imaginava. Sim, com certeza. Tem tudo a ver. Porque quando a gente não vive a verdade daquele momento, essa verdade vai aparecer em algum outro momento. Não tem como escapar disso. Então, uma coisa que às vezes eu escutei muito, e isso é um equívoco muito grande, que acaba com a mente, com a capacidade de muitos. É aquela ideia, você tá mal, engole esse choro e segue a tua vida e vai em frente. Isso não funciona 100%, porque essa emoção reprimida, ela vai voltar em algum momento, e normalmente ela não volta da mesma forma, ela volta pior. E aí ela pode voltar no momento onde você tá decolando, e aí ela te faz perder o voo. Ela pode voltar no momento onde você tá engatando em vários outros projetos, e ela vai te barrar para continuar crescendo. Então, usar a verdade do momento, ela é importante por duas causas. A primeira é sobre dar tempo àquilo e sentir aquela verdade, e também vai trazer a verdade da história que vai começar a ser escrita a partir dali, né? Porque quando eu vivo aquela verdade naquele tempo, eu finalizei aquele processo, encerrei aquela história, agora eu tenho força para continuar um novo passo, né? Perfeito. A gente começa a viver novos passos carregando marcas dos passos anteriores. Isso é um problema muito sério. Isso envolve carreira, comunicação, tudo. Porque eu começo a dar um próximo passo carregando marcas do passo anterior. E não tem jeito, aquilo vai me perseguir para a próxima fase. Não tem como. E aí a gente tá usando o motivacional, que não é nem um pouco motivacional, para fazer as pessoas seguirem, mas a que custo elas estão seguindo? Porque eu tô vendo pessoas seguirem a vida por essa ideia motivacional, tem que seguir, tem que fazer sem sofrer, mas a que custo? Porque a gente vê o Instagram, a gente vê a foto, a gente vê o vídeo, mas a que custo essa pessoa tá seguindo? E mesmo que o custo seja muito alto, ela vai pagar algo ainda maior depois. Então não vale a pena. Viver a verdade daquele momento é fundamental para que aquela emoção, aquele momento, seja canalizado para a forma certa. E a comunicação faz todo sentido com isso, né? Então, se a minha verdade é essa, eu acredito nisso, eu coloco aquilo em prática. E a minha comunicação será a verdadeira. Mesmo que daqui 1 mês, 2 meses, aquela verdade não seja a mesma, não tem problema. As pessoas são mutáveis e tá tudo certo. Não é um problema mudar de opinião, não é um problema mudar de pensamento, e não é um problema viver uma nova estação. Pelo contrário, é fundamental. Mas só se vive uma nova estação quem tá pronto para fechar a estação anterior, né? Perfeito. Então, fechar isso e viver a verdade daquele momento é fundamental para fechar aquele ciclo e tá pronto para um novo ciclo, né? Interessantíssimo. E é bom também a gente entender que quando a gente fala de caminhar alguns passos, carregando os passos de trás, não quer dizer que a gente vai esquecer o que a gente passou, não é isso. Mas os passos que ficaram têm que estar bem resolvidos. É isso. E se a gente não se comunica com a gente mesmo, o negócio não anda. Não anda. Tem pessoas não que têm anda. dificuldade de se olhar no espelho, né? É E não é isso. nem questão de autoimagem ou autocuidado. É uma questão de não se entender, de não saber se você não comunica com você, como é que você vai se comunicar com as outras pessoas? Exatamente. Seja no digital, de qualquer forma que seja. Se a gente não comunica com a gente não consegue passar nenhuma mensagem pra ninguém, né? Porque começa do lado de dentro, não tem como. A gente tem vivido uma época, e eu percebo isso muito, que é uma busca em parecer, mas a galera não busca em ser alguma coisa. Eu tenho que parecer bem-sucedido, parecer famoso, tenho que parecer altruísta, tenho que parecer alguém que tem muitos contatos. Mas a pergunta é, se você não é aquilo que você aparenta, você não aparenta nada. Porque as pessoas percebem quando não é verdadeiro. Então a comunicação começa do lado de dentro. A verdade que você carrega por dentro. E viver aquela fase, entender aquele momento. E ser o que tem que ser, né? Não é sobre parecer, mas é sobre ser primeiro. Porque quem se é, aparece por consequência. Quem nem se quer, é, né? Nem quer, mas destaca por consequência. Só que a gente tá correndo atrás de um destaque que a gente nem é pra estar naquele lugar. Perfeito. E aí não entende porque o destaque não aparece. É porque a comunicação não é real do lado de dentro. De comunicar você, alma, corpo, espírito, tudo bem do lado de dentro. E aí quando é verdadeiro do lado de dentro, se torna crível do lado de fora também. Nossa, tudo excelente. tem a ver com isso. E são 2 pontos e 2 consequências, né? Ou você não consegue se comunicar porque você não se comunica consigo mesmo, ou você se comunica mal porque você não se comunica consigo mesmo. Você passa uma mensagem que você não gostaria, ou passa uma mensagem de querer parecer ser alguma Exato. coisa, porque tem uma frase, inclusive no mercado publicitário, digital, tem um negócio assim, que não basta ser, tem que parecer ser. E eu não vou nem entrar nessa questão, nesse mérito, porque, né, enfim, há controvérsias, mas também em algum momento faz sentido. Não adianta você só parecer ser. Parece só, tá, e daí? Sim.
Como é que fica o pós? Como é que fica você, a hora que você deita a cabeça no travesseiro, você comunicou algo o dia inteiro. Você tá parecendo ser para chegar em algum lugar, que só você sabe qual lugar que é esse. E aí tá. Sim. Você deitou a cabeça no travesseiro, passou um dia inteiro criando um personagem. Exato. O que você tem falado é muito real, porque essa frase do corporativo é muito comum de ser escutada, né? Finja ser até que seja, né? E ela tem, sim, as suas verdades e as suas consequências positivas, de fato, mas tem o detalhe que as pessoas começam a levar isso para um âmbito muito radical. Eu preciso ser o que eu não sou o tempo todo. Só que algo que eu acredito e levo como filosofia de vida é: quanto mais eu me distancio da minha própria realidade, mais difícil será para mudá-la. Se eu me distancio da minha realidade para entrar num universo que não me cabe, eu acabo fugindo da possibilidade de mudar o que eu vivo. Vou dar um exemplo muito simples. Pessoas que têm a mania, né, de querer comprar roupas, sapatos, bolsas que imitam produtos de luxo, né, falsificado mesmo, que tem ali a logo mentirosa, tudo que é falsificado. Por mais que a gente olhe e pense, é só uma bolsa, é só uma jaqueta, é só um celular, é só um relógio, no fundo existe uma vontade de parecer algo que não se é. Porque se fosse, não estava comprando falsificado, estava comprando o original. Mas é uma necessidade de mostrar uma coisa que não se é. Só que qual que é o problema? Vai viver uma vida numa nuance, num lugar que não é real. E aí você perde a força de trabalhar em prol da tua realidade e mudá-la para se tornar aquilo que você almeja. Então, desejar um lugar, estar num lugar bom é positivo. Mas se eu não gasto a minha energia pensando, a minha realidade é essa, é o que eu tô vivendo agora. Como eu mudo ela em prol do que eu quero? Eu vou gastar esse tempo fingindo uma realidade que não é real. E aí a força e o tempo, porque é uma coisa que eu penso e é real. A moeda mais cara do mercado é o tempo, né? Dinheiro recupera, a roupa recupera, mas o tempo não volta. Então, se eu gasto o meu tempo de vida fingindo ser uma coisa que eu não sou o tempo todo, aquele tempo que eu poderia estar trabalhando para mudar a minha realidade, eu estou gastando sendo o que não se é. E essa frase do corporativo, né, finge até que seja, ela só funciona quando aquilo que eu quero ser é uma verdade para mim do lado de dentro. De propósito. De propósito. Então eu começo a acreditar naquilo do lado de dentro. Eu começo a mudar a minha realidade. E aí sim ela funciona. Porque eu começo a me comportar do lado de fora, de acordo com onde eu quero chegar e quem eu quero me tornar. Só que primeiro ela foi verdade do lado de dentro. O problema é quando não é real aqui dentro. Entendeu? E sim, é bom você se comportar conforme o lugar que você já quer chegar, sim, se óbvio. vestir conforme o lugar que você quer chegar, que não adianta você se vestir de uma forma que o lugar que você quer chegar é um outro dress code, por exemplo. Sim, Porque a gente não tá fantasiado, né? Exato. A gente precisa se vestir, sim, conforme o lugar que a gente quer chegar. Mas isso não quer dizer, volto a dizer, que não é uma fantasia. Não pode. Né? Não pode ser uma Senão não faz fantasia. o menor sentido. Você comunica uma imagem que pra pessoa parece aquilo, mas pra você não é, você se frustra. E aí vira aquele bolo todo que você acabou de falar, que eu achei genial. E é frustrante, porque você acredita num personagem. Só que as pessoas não compram aquela ideia, porque não é real pro lado de dentro. As pessoas percebem que não é real. E aí você se frustra pela falta de resultado. Foi o que acontecia comigo. Eu falo muito, mas não tá equilibrado isso aqui. Por que as pessoas não acreditam? Porque tinha um erro nesse processo, né? Então, apesar de acreditar é uma vantagem, se aquilo não for lapidado, não gera um resultado. E é isso que frustra. E as pessoas começam a parar de acreditar naquilo. E aí a pessoa se frustra e não quer mais fazer. E aí foi radical de um lado, agora é radical do outro lado. Agora não vou ser nada nem ninguém, não vou fazer nada e desiste de vez. Mas é uma caminhada diária que começa com a verdade do lado de dentro. Comunicação é comunicar algo, mas tem que ser verdadeiro. Se não for verdadeiro, não se comunica de forma clara. Não tem jeito. Eu estou impressionada. Principalmente nessa questão da verdade aqui, me pegou demais, cara, porque isso conecta com propósito. E falando em propósito, quando você começou a sua carreira, você já sabia o que você queria ser? Ou você viu uma vaga, foi lá, se candidatou, começou e pronto? Loucura! É uma pergunta muito boa. Acredita que não? Eu não fazia ideia do que eu queria. Ah, é? Não. Começou de literalmente aproveitar uma oportunidade. Porque na época onde eu comecei a pensar sobre carreira, veio justamente com o fim do ciclo do ensino médio, né? Aquele que geralmente vem essa dúvida. Vou fazer o quê? Que vestibular eu presto? Eu vou pra onde? E aí você vê alguns com decisões muito claras. Eu vou ser médico, vou ser veterinária, vou ser farmacêutica. Outros não fazem ideia do que querem. E tem aqueles que não querem nada com nada mesmo, né? Sempre tem. não quero nada, vou fazer isso e tal.
Só que todo mundo quer ser alguma coisa, né? Todo mundo quer ser alguém. Existe um desejo nosso, natural do ser humano. Eu quero ser alguém, quero ter algo, quero ser alguém. E aí eu fiquei naquele impasse. Eu faço o quê? Eu não sei que curso eu quero, mas também não quero não ser ninguém, né? Porque eu tava no meio do caminho. Tinha o grupinho da galera que diz, não quero ser nada, o que der tá bom. Tô de mas boa. tô de boa, né? E tinha a galera não, eu já sei o que eu quero, tô estudando pra medicina, tô estudando pra engenharia e assim vai. E aí eu fiquei no meio do caminho, né? E agora? Porque eu quero ser alguém, mas eu não sei quem eu quero ser, né? E aí, bom, pensei, vou procurar e tentar conhecer o mercado de trabalho, né? Vamos ver o que tem. E pela facilidade em falar, que mais uma vez eu repito, não tinha a ver com ser um bom comunicador. Sim. Mas tinha a ver com a facilidade de falar muito. Eu acabei vendo uma oportunidade para trabalhar com atendimento, né? O que na entrevista e na candidatura era notório de perceber. Bom, já que ele fala muito, vai facilitar nesse processo. E comecei trabalhando com o público, sem fazer a menor ideia do que estava acontecendo. Porque quando você pensa em propósito, a gente acaba pensando sempre no dia do cumprimento do propósito, né? No dia que o diploma tá na mão, que o salário é muito alto e tal. Mas no dia a dia, você acaba não tendo tempo para pensar nisso. Você tá tão preocupado com a meta, com a comida, com o salário e com tudo, que o dia do propósito você nem se lembra que ele tá chegando, né? Você não faz ideia do que tá acontecendo. Sofrida jornada. Não é? E aí eu tava naquele negócio, sem fazer ideia de onde iria, mas trabalhando com o público. E aí, onde surgiu essa visão de propósito no meio da carreira, no começo da carreira, né? Foi quando eu percebi, naquele momento, falando de carreira de propósito, que fazer o que todo mundo fazia não dava resultado positivo. Fazer o que todo mundo faz não leva a lugares diferentes. Não tem como. E aí eu percebi ao meu redor a seguinte coisa. Bom, as minhas colegas e colegas de trabalho fazem algo e o resultado é sempre o mesmo. Só que é esse resultado que eu não quero. Mas, se eu fizer o que eles fazem, eu vou ir para o mesmo lugar que eles estão indo. E aí eu comecei a observar e pensei, bom, eu não tenho experiência que eles têm, nem sei fazer o que eles fazem. Mas eu quero, de fato, chegar no lugar que eles não chegaram. Como eu faço isso? Foi literalmente olhando para aquilo que eu tinha e que eles não tinham. Né? Aquele olhar de autopercepção. De perceber, bom, já que dizem que eu falo muito e falam isso o tempo todo, então deixa eu lapidar isso de alguma forma. Né? Onde eu percebi, bom, não tá funcionando. Tá aqui, mas não funciona. Então vamos pensar nisso. E aí é onde eu comecei a lapidar isso diariamente. Como? Vivendo a verdade do momento. Hoje é o que eu sei fazer, mas como eu posso melhorar agora isso aqui? E eu fazia isso atendendo o cliente. Então, quando eu falava com o cliente, eu percebia, bom, ele não entendeu o que eu falei. O que eu posso mudar para melhorar agora? Aí eu pensava, será que a frase ficou difícil? Será que eu falei muito rápido? Será que eu falei muito alto, muito baixo? O que eu errei? E aí eu comecei a lapidar de maneira muito automática. Bom, eu acho que eu falei muito alto. Na próxima vez eu vou falar mais baixo. Opa, deu certo, ele entendeu melhor do que o outro. Ah, então eu acho que eu estava falando muito alto. Mas ainda não estou entendendo. Ah, eu acho que eu estou falando muito rápido. Vou desacelerar a minha fala. Ótimo, agora compreenderam melhor. Opa, peraí. Então eu posso lapidar isso. E nesse processo eu fui percebendo que eu fui ganhando o resultado que era diferente dos demais. Porque eu fazia o que ninguém fazia, né? De pegar o bruto, o material bruto, e começar a lapidar, sem descartá-lo. Porque isso é um costume muito comum, né? Ah, eu tenho essa qualidade, mas como não dá resultado, eu descarto ela totalmente. Mas não é que ela é ruim, como eu disse, tá só faltando lapidação. Então eu pensei, bom, se todo mundo falou que isso aqui é legal e eu entrei no emprego por causa disso, de ruim não é. Não é? Então deixa eu pensar em que eu posso melhorar. E aí foi uma autopercepção diária. E aí quando eu percebi pessoas ficando felizes, porque como era um lugar de tecnologia, então tinha muito cliente mais velho, de uma outra geração, que não sabiam mexer com o celular, não entendiam internet nem nada. Quando eu percebi o sorriso no rosto de falar, agora eu entendi como funciona, agora eu entendi para que serve o Giga, agora eu entendi para que serve tal marca, e ir embora falando, minha filha, eu consegui descobrir como resolve o WhatsApp, o menininho me explicou. Aquilo fazia meu dia ficar feliz. Eu pensei, poxa, isso aqui é muito legal. Não tinha a ver com a venda acontecendo, mas de saber, mudei a vida dele de alguma forma. Ele foi embora feliz sabendo que esse problema ele não tem mais. E ele aprendeu como resolve. Sentimento de utilidade, isso, né? De fazer a diferença para alguém que pra gente parece algo básico, mas para aquela pessoa pode ser tudo, né? Pode ser tudo. E aí aquela sensação de fui útil para alguém.
me deu essa noção de propósito. Eu acho que é pra isso que eu vim, é pra isso que eu trabalho e vivo. E eu percebi que o que me fazia alcançar esse lugar era literalmente a fala, era a comunicação. E aí eu fui descobrindo que a comunicação envolve muita coisa. E eu percebi, poxa, então o jeito que eu olho muda a vida dele. O jeito que eu falo muda a vida dele ou dela. A maneira como eu abraço, como eu cumprimento, muda a vida do outro de alguma forma. Então tem um mistério nesse negócio que eu não tô entendendo ainda o que é. E eu fui pesquisar. Falei, bom, peraí. Se a fala muda a vida do outro de uma maneira desse jeito, então existe algo positivo nisso. E é onde eu fui estudar sobre comunicação. E eu comecei a pegar aquilo e fazer o que a gente comentou agora. De viver a verdade do momento. De pegar aquilo que eu aprendi estudando e comecei a aplicar. Vamos colocar na prática isso. E aí, literalmente, fui trilhando um caminho que ninguém trilhava, fazendo o que ninguém fazia. Porque o que me incomodava era isso. Os resultados que estão tendo não me agradam. Mas se eu fizer o que eles estão fazendo, o resultado não vai ser diferente. Né? Então eu comecei a fazer isso. Colocando isso em prática, vivendo a verdade daquele momento. E aí eu percebi como a comunicação é poderosa e como ela é grande. Comunicação é abrangente demais. Tem a ver com a fala, com a roupa, com o olhar, com a maneira como você trata as pessoas. Tudo isso envolve a comunicação, né? E aí eu percebi, poxa, é pra isso que eu vim e a minha vida gira em torno disso. E aí onde eu falei, quer saber? Eu vou lapidar isso. E foi um trabalho diário, né? E aí, esse trabalho diário era o quê? Era cursos? O que você fazia? Uma coisa muito interessante é exatamente esse ponto. Sim, eram cursos do Google e qualquer outra plataforma, mas algo que destrava a vida, principalmente para aqueles que querem melhorar a comunicação ou qualquer outra área. Não é só encher a mente de informação, mas é o quanto você pode tirar daqui e colocar na mão. Ou seja, praticar aquilo que está aqui dentro, sabe? Porque todo conhecimento, para mim, conhecimento é igual dinheiro. Se não for investido, perde valor. Sabe? Se eu adquiro conhecimento, a minha mente enche de informação, mas eu não invisto ela praticando, executando, ela perde valor. Porque o mercado, o mundo é muito volátil. As coisas mudam muito rápido. Então tem coisa que eu sabia e sei do mercado de anos atrás que hoje já não é mais útil, já não funciona mais. Então, se todo o conhecimento que está na minha mente não for aplicado, ele vai perder a utilidade. Então, como foi esse processo de melhora? Foi pesquisar e colocar aquilo em prática. Então, por exemplo, descobrir um jeito melhor de ser mais simpático. Eu não ia só dizer, opa, fiz esse curso, tenho um diploma de simpatia. Era pegar aquele conhecimento e falar, bom, com o primeiro cliente que eu ver, eu vou aplicar o que me falaram. Poxa, funcionou! O cara entendeu o que eu falei. Cara, isso aqui dá certo. Próximo passo. Qual é a nova técnica? Bom, descobri um jeito de ser persuasivo. Vou convencer o outro a comprar a minha ideia. Vou testar. Testei, deu certo? Tinha vezes que não dava. Poxa, não deu certo por quê? O cara era formado, graduado, tem MBA na área. Ele falou desse assunto e não deu certo. Por que não deu certo? Aqui eu errei. Vou tentar de novo. Opa, eu tinha errado. Tinha que ter feito de outro jeito. E nesse meio do caminho você descobre técnicas que ninguém nunca falou. Jeitos que ninguém nunca te ensinou. E você fala, cara, isso aqui também dá certo. Como? Praticando. E o seu jeito também de fazer, isso. Que é um negócio, tem um borogodó diferente, né? Que cada um de nós temos tem o seu uma jeito. estratégia. Tem o seu jeito. Porque a comunicação que a Josi Lambert tem não é a mesma que o Matheus Manuel tem. E não é que a minha mesmo melhor... que seja com a mesma técnica, Exato. no mesmo curso, no mesmo ano. Com o mesmo diploma, não tem jeito. E não é sobre a minha ser melhor, a sua ser melhor, a minha ser pior e vice-versa. Não. É sobre literalmente o poder que cada um tem de ser quem ele se é. De ser você mesmo. É o poder que nós temos, né? De abraçar essa verdade. Se é isso que eu sou, vou abraçar essa verdade, vou executá-la lapidando ela com essas técnicas, mas nunca abrindo mão de quem de fato eu sou. Porque, como você disse, é o poder que nós carregamos de ser quem nós somos, né? É essa capacidade. Genial. Então, aplicar, pra mim, falando de comunicação, as principais dicas, né? A principal, aplicar o que se sabe. Porque comunicação é comunicar uma ação. Pra mim tem tudo a ver com isso. Comunicação é comunicar e ação. Eu vou executar isso. Eu aprendi isso na marra, no dia a dia. Eu não vou só comunicar, mas eu vou executar. Comunicação, eu comunico e tenho uma ação. Pego o que eu sei e ponho na prática, sabe? E tem que ser algo imediato, né? Imediato. Aprendeu, fez. Aprendeu, fez. Até porque a gente memoriza muito mais rápido, Sim. né? A ciência comprova Na isso. prática. Na prática. A prática nos faz aprender muito. Então tem que praticar. Dá medo, dá nervoso, mas bota em prática. Tem que colocar, não tem jeito. Muito bom. Quando você fala de fazer o que todo mundo faz não dá resultado, você tem que fazer algo diferente,
que você me diz sobre as trends, sobre as tendências? Porque as trends e tendências é o que todo mundo está fazendo. Sim. E como aplicar isso na comunicação para ser algo efetivo, mas também que seja um diferencial? Tem alguma jogada pergunta. sua? Tenho. Ótima pergunta. As trends e as tendências são positivas porque elas te dão um rumo de onde todo o cenário está caminhando, né? Então, quem não se atualiza fica para trás, não tem jeito. Então, você começa a usar das tendências para descobrir para onde o mundo está caminhando. Isso é muito bom. Só que, se você entrar, por exemplo, em algum meio ou observar o que está todo mundo fazendo, você vai perceber que não são todos que se destacam. Então, você vai perceber um jeito de se comunicar. Por exemplo, você vai perceber jeitos de fazer vídeos para o Instagram. Você vai perceber que tem certas maneiras de falar que são comuns, que todo mundo faz. Um jeito, uma edição, um filtro, mas não é todo mundo que faz aquilo que dá certo. Já reparou? Não é todo mundo que se destaca. Sim. Existem grande parte fazendo, mas nem todos se destacam. Mas todos que se destacam carregam uma coisa em comum. Eles usam o que está todo mundo fazendo, colocando a essência que só eles têm naquilo que todo mundo faz. Então, por exemplo, se o meio agora é TikTok, quem são os que se destacaram? São aqueles que só usaram o TikTok? Não. São aqueles que usaram a tendência, mas pensaram, como eu posso colocar quem eu sou nessa tendência? Porque aí a tendência deixa de ser só Maria vai com as outras. Se torna a minha essência sendo revelada de maneira estratégica. Já que tá todo mundo fazendo isso, eu vou ganhar público aqui. Mas se eu fizer exatamente igual todo mundo faz, eu me torno mais um no meio da multidão, né? Então eu vou pegar a tendência e vou pensar, bom, isso aqui funciona, tá dando resultado positivo, legal. Mas para que isso tenha resultados para mim como destaque, eu preciso abrir mão de ser o que todo mundo é, abraçar quem eu sou e adequar ao ambiente, né? Então, por exemplo, quando o Instagram era popular só por ter fotos, né? O feed quadradinho, 4x4, só foto, né? Na época o que bombava era aquele feed organizado, fotos padronizadas e tudo. Quando o meio de comunicação em vídeo falado começou a viralizar, o Instagram, o TikTok, tudo cresceu muito, né? Sim. Então, quem continuou postando só foto, perdeu o público também. Tanto é que, pensando em marketing, também tem a ver com a minha área de graduação, quem mantém essa postagem muito estática tá perdendo público. Porque hoje é tudo muito volátil, né? Tudo muito flexível e é tudo muito comunicativo, né? E hoje uma foto, uma arte feita já não comunica tanto quanto um vídeo falado, né? Sim. Então, quem ficou preso nisso perdeu o público. Mas quem se atualizou fazendo vídeos, mas criou jargões que eram cópias da maioria, também não ganhou público. Porque não trouxe verdade no que estava fazendo. Então eu vou acompanhar o que está funcionando, mas eu não posso abrir mão da minha essência naquilo. Né? Então eu vou manter a minha essência. Vai só com a maré, né? Vai só com a maré e todo mundo fazendo, vou fazer repetir igualzinho e aí as pessoas cansam, né? Tanto é que as trends têm hora pra começar e tem hora pra acabar. Sim. Tem hora que você não aguenta mais ver aquele negócio, aí uma semana depois vem a pessoa e faz. É isso. E tem esse ponto também de você não perder aquele time, né? E aí o problema, esse é um problema muito sério que a longo prazo é prejudicial. Quem se apega ao método, quando o método acaba, ele acaba junto. Não é? Me apeguei ao método, é assim que funciona. Se o método para de funcionar como a trend, eu perdi meu público e eu perdi a minha essência, porque eu me apeguei ao método. Só que a grande lição de um bom comunicador é: se apegue à sua essência de fazer o que você faz. E use a sua essência de acordo com o que funciona no mercado, mas seja fiel à sua essência, a quem você é. Por quê? Porque isso não acaba. A minha essência é a que eu carrego até o dia em que a última pá de terra cai no caixão. Eu vou carregar quem eu sou até o dia da minha morte. Então, a minha essência não some, mas as trends desaparecem, os views, os métodos virais acabam perdendo o público, mas a minha essência não muda. Então, se eu me apego a ela, passa trend, vem trend. Passa época. Sai rede social, entra outra. A gente continua fazendo o que tem que ser feito. O problema é se apegar ao método e não apegar ao propósito de quem se é. Quem se apega a quem se é... Vem métodos, vem outros. Ele acaba usando os métodos em prol dele, não ao contrário. A gente tem que aprender a usar os métodos, não que os métodos nos usem, né? Perfeito. Não é isso? E a gente vai se adaptando, Sim. né? Conforme acontece no mercado. A gente já foi da época do MSN. Pois é. Do Orkut. Quem se apegou às comunidades do Orkut fizeram o quê quando o Orkut encerrou? Verdade. Né? Ou quem era apegado ao feed padronizado faz o quê agora que não tem mais? Que não é mais viral? E aí você entra em parafuso. Já vivi isso muito de perceber, bom, o método acabou, eu faço o quê?
Mas aí essa lembrança faz da gente voltar para esse lugar. Isso tem muito a ver com comunicação. A verdade é fundamental. E um bom comunicador precisa ter isso. A verdade e viver a verdade que se carrega. Não tem jeito. Eu enxergo nisso que a gente está falando flexibilidade. Porque se você não for flexível, você não consegue se comunicar e estar no meio digital ou em qualquer lugar, no mercado de trabalho, na vida, na carreira, nos relacionamentos. Precisa ser flexível. Um outro ponto também é não ser egoísta, né? Porque o ego e o orgulho faz a gente se fechar naquela caixa e não se abrir para nada. Tem alguma experiência no seu trabalho, na sua vida sobre isso? Uma pessoa que você já conviveu, que eram ali orgulhosas, né? O negócio tá mudando, tá vendo que tá mudando, vamos mudar também, meu querido, ó, vamos atualizar. Ah, muito. Já vi isso demais. Demais. Muito se fala de ser um bom comunicador e usar a comunicação ao nosso favor, muito de algo que é externo, né? Eu preciso melhorar o português, a dicção e tudo mais. Isso é fundamental, a gente fala disso também. Mas um ponto que é fundamental é, literalmente, a humildade e a falta do egoísmo. A arrogância, a prepotência atrasa todo mundo, mas principalmente quem quer se comunicar com excelência. Conheci muita gente no meio corporativo e nos lugares que estive, que você olhava e dizia, você tem um potencial absurdo, teu conhecimento é fora do comum, a maneira como você entende desse assunto é absurda, mas o teu ego grita mais alto. A tua arrogância chega primeiro. E aí você perde toda a excelência que você carrega. Conheci muita gente assim, que por ego não queria se atualizar, não, porque eu tô acomodado com esse meu mundinho, não quero sair daqui, porque isso aqui deu certo até hoje, mas o mercado de trabalho comprova isso que se apegar ao que se foi, não te leva a canto nenhum. A prova disso é a Kodak, né? Não é a pegada e literalmente era número 1 de vendas de câmera analógica, né? E é analógica que fala, né? Câmera analógica, as fotos impressas, e quando as câmeras digitais chegaram, não teve essa mesma visão de atualização. Resultado, não se está no mercado mais. E principalmente por já ter uma posição, né? Exato. Por isso que eu gosto de dizer que, e tem muita gente falando, mas a gente não presta atenção, que nós não somos, nós estamos. Ótimo, então, isso. tá super numa posição, é um exemplo que você deu da Kodak, ela não é a maior do mercado, ela foi. Ela estava. Porque daí vieram outras oportunidades, outros tipos de câmeras, câmera digital em um outro mercado. E aí, às vezes, por se achar tanto, a gente não quer abrir os olhos para outras coisas que estão vindo. Exato. E como é que você comunica com alguém, sendo que você não tem condição de se comunicar consigo mesmo e perceber, olha, não é bem por aí. Né? Você pega aquele negócio, sempre foi assim. Pois Imagina. Por que vai mudar agora? Exato. Isso tem a ver com o apego, né? Ego, a vaidade. Deu certo até aqui, por que vai ter que mudar? Mas é que aquilo que a gente acaba esquecendo, né? Quando tempos mudam, as estratégias mudam também. Não tem como. Não Perfeito. tem como. E aí muita gente, por essa vaidade, não melhora, não se atualiza. Mas tem outros que, por conta da arrogância, até se atualizam com o meio, mas tem uma arrogância tão grande de reconhecer que eu sou bom no que eu faço, eu sei o conhecimento que eu tenho, uma prepotência tão alta, uma arrogância tão grande, que ele perde o poder de se comunicar com excelência. Porque um bom comunicador, ele tem que ser humilde por natureza. Precisa trabalhar a humildade, porque não tem jeito. Porque comunicação é algo que eu digo e sempre repito. Comunicação não é o que eu falo, mas é como o outro me entende. Só que quando eu falo, é baseado e vem junto com arrogância, prepotência e vaidade, o outro não recebe. Então, quantas vezes eu vi pessoas com conhecimento muito bom, mas comunicavam com tanta vaidade e arrogância, que o receptor, quem recebia a mensagem, não internalizava aquilo, porque veio com tanto ataque, com tanta arrogância, que perdeu-se a essência da comunicação, que é passar uma mensagem. E a arrogância para todo mundo, mas principalmente quem quer ser um bom comunicador. E no mercado de trabalho, uma das soft skills mais poderosas e de verdade é a habilidade que mais dá destaque é um bom comunicador, não tem jeito. Nenhum MBA te dá isso, nenhuma pós, nenhuma faculdade, nada te dá mais destaque do que ser um excelente comunicador. Não tem jeito. Tanto é que conheço pessoas que são ótimas em comunicação, que têm um currículo muito raso, que tem muito mais sucesso do que pessoas que eu conheço, que tem um currículo absurdo, mas não se comunica bem. Quantas vezes eu vi, por exemplo, essa questão de comunicação é tão séria que viraliza muito, né? No Instagram, no TikTok, no Facebook, enfim, pessoas que têm ali
um certo conhecimento de ciência, ou pesquisou no Google qualquer coisa, e faz um vídeo falando, tal produto faz mal, se você dorme até tal hora, isso vai te adoecer, e começa a falar um monte de coisa. Às vezes a pessoa não tem uma base lógica boa daquilo, mas ela se comunicou tão bem que quem assiste o vídeo fala, ela tem razão. Acredita. Ela acredita. Quantas vezes eu vi familiares meus vendo o vídeo dizendo, olha, não pode dormir tal hora, porque dá errado e não sei o quê. Eu dizia, mas ele é médico, ele é cientista? Não, é só um carinha que apareceu aqui. Mas como que você sabe que ele tem razão? Mas aí eu olho e falo, cara, eu não sei se a fonte dele é confiável. Comunica com uma persuasão. É isso. Toda vez que eu olho, eu penso, a tua fonte eu não sei se é confiável, mas a tua comunicação é muito boa. Você passou essa mensagem tão bem que você fala, cara, você tem toda a razão. Dá pra acreditar. Dá pra acreditar, porque esse é o poder de se comunicar bem, né? É, às vezes, fazer um fato que nem é tão claro se tornar uma verdade absoluta, né? Porque a gente acaba sendo levado pela comunicação. Você vai ver isso em político, você vai ver isso no meio corporativo. Pessoas mal intencionadas, mas que tem uma comunicação tão boa que te faz acreditar em asneiras. E tem gente com uma verdade muito boa, mas pela falta de comunicação não é lhe dado o crédito devido. Perfeito. Por isso que ter uma boa comunicação é fundamental. Isso tem que ser exercido diariamente, não tem como escapar. E tem todo um conjunto, né? A comunicação de postura, de posicionamento, de tom de voz. O tom de voz que eu digo é você perceber com quem você está falando, porque algumas palavras eu não posso falar com uma pessoa que é leiga. Sim, sim. A forma com que eu falo, a forma com que eu paro para ouvir também, que é um dos pontos mais altos da comunicação. Eu quero te ouvir um pouco sobre escutativa. Ótimo, escutativa. É um termo muito atual, né? Dentro do meio, mas escutativa, se a gente separar, é escutar de maneira ativa. Porque ouvir e escutar não é a mesma coisa, né? Eu posso estar aqui de corpo presente, te dando ouvidos, mas eu posso não te escutar. Porque escutar e ser ativo na escuta é literalmente ter essa concepção. Eu estou aqui vivendo este momento, estou pronto para te ouvir. E não só ouvir, mas entender, compreender e internalizar aquela informação. A escutativa é isso, é ouvir, entender e acreditar, internalizar aquilo. Porque nós ouvimos de tudo, mas escutar é pouco que nós escutamos de fato, né? Além de querer ouvir, né? Exato, tem que aí que volta querer naquele ali. ponto do ego. Se você tiver com o egozinho ali, você não vai nem querer ouvir o outro. É por isso, essa vaidade, esse ego faz isso. Eu já sei de tudo, cheguei no topo do conhecimento, então quem tá abaixo de mim, quem é mais novo que eu, não tem nada para acrescentar. A gente perde oportunidades de crescimento absurdas pela vaidade, né? Total. Mas a escutativa é decidir, eu decido escutar de fato. E por que ela é importante? Porque comunicação, como a gente falou lá no começo, não é só falar muito, pelo contrário, é escutar muito. E escutar de maneira ativa. É ativar não só o ouvido, mas a mente. Quanto mais a gente escuta e menos a gente fala, mais resultado dá a comunicação. Exatamente, é isso aí. Porque a comunicação eficaz e assertiva, ela não está embasada em muitas palavras. Pelo contrário, ela está embasada numa mensagem bem propagada. E às vezes uma palavra é suficiente. Mas para que ela se formalize na minha boca, eu preciso ativar a minha escuta. Que não é com o ouvido, mas é com a mente. É decidir, vou ouvir. Mas com a humildade de entender, eu não sei de tudo e eu posso estar ouvindo, achar que vai mudar a minha vida. Desse senhor que não tem nem graduação. Dessa irmã, desse amigo, dessa tia que não faz ideia do que estão falando. Mas pelo fato de ativar a escuta, vou ouvir de fato, você aprende coisas absurdas e traz uma comunicação muito mais clara, limpa e eficiente. Né? Então, a escuta ela é fundamental. É um equívoco mesmo, acreditar que só falar é suficiente. Não, tem que ouvir. Ouvir muito, mas ouvir de verdade. Não é ficar sentado com o celular na mão. Não, é sentar e ouvir. É decidir te escutar. Eu lembro que a minha avó falava, né? Entrar por um ouvido e sair pelo outro. Gente, eu achava essa frase assim tão demodê, mas é muito real. Muito até real. Hoje, né? E a gente você faz tá sem ali pensar. falando e tá... Você entendeu? Desculpa. Peraí. A gente faz isso muito. Por conta de vários fatores, mas por conta da síndrome do pensamento acelerado, né? Que acomete quase todo mundo. Que é aquele pensamento o tempo todo do futuro. A gente não vive o aqui e o agora. A gente vive o amanhã o tempo inteiro. Às vezes a gente tá num podcast pensando nas crianças, pensando no trabalho, né? Eu não tô não, tá, gente? Eu tô aqui vivendo o meu momento Ótimo, de verdade. É isso aí. Mas a gente faz isso, né? Ou tá no trabalho pensando, poxa, eu tenho academia, eu Sim. tenho a igreja, tenho meu amigo, tem fulano, tem a namorada. Só que, como eu disse e repito, o tempo é a moeda mais cara do mundo. O tempo não volta. Então, esse pensamento acelerado, às vezes a gente ouve pro ouvido e sai pelo outro, não é nem por maldade.
Às vezes não foi ego, não foi nem vaidade, foi aceleração do pensamento. Pensando em tudo, e aí você pensa, poxa, eu tenho que resolver tanta coisa, mas a dica é, o que você tem que resolver em casa, você vai resolver quando chegar lá. Se você tá na rua, dirigindo, não coloque a cabeça no trabalho, nem na faculdade, nem nas crianças. Se eu tô dirigindo, eu vou viver essa verdade agora. Porque o tempo que eu gasto aqui pensando lá, eu poderia estar usando para cuidar do aqui e evitar um problema. Por exemplo, algumas pesquisas apontam que mais de 80% de acidentes de carro acontecem a 20 metros da casa da pessoa, normalmente. Quando a pessoa está na estrada, acontecem acidentes também, mas normalmente o nível de acidentes acontece com mais frequência, perto da casa. Por quê? Porque a pessoa que está dirigindo desliga a cabeça, tô chegando mesmo. Já tira o cinto, aí já começa a pensar, nossa, tem que dar comida para fulano, tem que tirar o cachorro não sei de onde. Interessante. Desliga tanta cabeça e aí para de dirigir e aí acontece uma fatalidade. Olha o problema que essa pessoa arrumou. Agora o carro bateu, tem que arrumar o carro. Por que isso aconteceu? Porque ela tentou resolver um problema que não era a hora de resolver. Quando chegar em casa, você resolve. E isso evita muita dor de cabeça. Quem senta pra fazer o que tem que ser feito naquele momento, não acumula problema. E é aquilo que a gente tava falando, não fecha aquele ciclo. Aí fica um monte de pendência aberta. E aí o problema da faculdade, da escola, do trabalho, e eu não aprendi nada disso, não fechei nada. Eu tô vivendo o agora pensando no daqui 2 minutos. E quando eu chego lá, eu coloco a cabeça em outro lugar. E aí eu fico com um monte de coisa aberta, desnecessária. Sendo que se eu fecho naquele tempo, eu ganho energia para fazer o próximo, né? Muito bom. E eu acredito muito que nós somos, sim, multidisciplinares, né? De fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Mas a gente falou a hora que eu cheguei aqui, né? Eu não faço tudo ao mesmo tempo. Se eu tô aqui no podcast, eu tô aqui no podcast. Ótimo. Eu não tô em casa cuidando das crianças, eu tô em casa cuidando das crianças, eu tô em casa cuidando das crianças. São muitas coisas, mas é uma coisa de cada vez. Sim. Inclusive, algumas pessoas dizem que não conseguem se comunicar bem ou não têm uma boa dicção por conta da síndrome do pensamento acelerado. Falar, eu penso muito rápido, por isso que eu falo rápido, não consigo me comunicar. Você acha que isso faz sentido? Não faz? Faz sentido. Faz sentido porque a mente funciona muito rápida e vai tudo pra boca sem pensar. A dica pra isso e pra, assim como eu também era, fala muito rápido. Eu até sou acelerado até hoje. Mas pontuei, melhorei, tenho lapidado isso pra que a mensagem seja clara. Porque ser acelerado não é ruim, mas precisa ser equilibrado. Então, a primeira dica para isso tem a ver com desacelerar a mente. De que forma? Pensando em cada palavra que eu vou falar. Isso facilita no processo. Então, quem tá com a mente muito acelerada já tá pensando na frase pronta, pensando no pensamento pronto. Mas para desacelerar dá trabalho. Mas qual é a dica que eu apliquei? Pense em cada palavra. Isso vai desacelerar teu pensamento. E vai desacelerar até a sua fala, né? Você começa a desacelerar e você vai perceber que a velocidade e a rapidez estava só na sua cabeça. O mundo não tá tão rápido quanto você pensa. Não tá nesse fuzilhão todo. Tá calmo, tá funcionando. Então pense em cada palavra. Isso vai desacelerando a mente e desacelera também a fala. Isso ajuda nos dois contextos. E você percebe que era só coisa da sua cabeça. Será que isso também está associado ao que a gente já falou sobre querer parecer ser? Também. Porque aí gera um medo do que as pessoas vão falar, se vai ficar perfeito. Você acha que... Eu acredito que tem muito a ver com isso, com essa vaidade, né? De não falhar, de não aparentar erros. E tem que estar mostrando sempre uma perfeição toda do lado de fora, né? Só que assim, a perfeição ela não existe, né? A gente busca uma perfeição que não é real, ela não existe, nos desgasta à toa. Então, abrir mão dessa perfeição é um ponto importante para que você traga a verdade. Porque a verdade não é perfeita, a verdade é o que ela é. E às vezes a verdade não é perfeita de ser ouvida, né? A verdade é o que ela é. Mas o que vende, o que encanta, o que traz pessoas para o seu pensamento não é a perfeição, é a verdade. Se você olhar alguns movimentos que nós tivemos na internet, analisando o meio digital, você vai perceber que muitas pessoas começaram a ganhar público e sucesso mostrando a verdade de quem elas eram. Fazendo stories sem maquiagem, falando, gente, eu tô irritada porque meu filho fez isso, meu trabalho deu errado, meu carro quebrou. Não é perfeito, mas era verdadeiro. Sem forçar uma verdade. Isso, sem forçar uma verdade, né? Então, desacelerar esse pensamento é também abrir mão dessa perfeição. Porque abrir mão da perfeição é trabalhoso quando você acredita que ela existe. Porque abrir mão de algo que você acredita que existe dá trabalho. Porque você pensa, vou abrir mão de uma coisa que eu possa alcançar? Então você não quer abrir mão daquilo. Mas tem que sempre se lembrar, a perfeição não existe.
Não existe um ambiente perfeito. Não existe esse lugar. Então, abrir mão da perfeição não é abrir mão de um lugar bom. É abrir mão do inexistente. Você nunca vai alcançar a perfeição. Mesmo que você chegue no lugar positivo, sempre vai ter uma coisa para melhorar. Nunca é perfeito. Então, ter essa consciência me faz entender que eu não preciso ser tão rápido, não preciso ser tão acelerado, tá tudo bem ir aos poucos, né? E tendo esse pensamento e essa verdade, me fará conseguir ter calma para pensar em todos os aspectos da comunicação, que tem a ver com a fala, o tom de voz, o corporal, porque a comunicação, 93% dela é o não verbal. 7% é o que eu falo. Então, por exemplo, o que nós estamos falando aqui, para quem assiste, né? Você tá ouvindo as palavras do que estamos falando, mas o teu cérebro já captou a roupa, o jeito, a fala, o tom, tudo isso, né? E isso cativa muito mais do que as palavras que estão sendo ditas. Então, por exemplo, quando a sua mãe fala, quando você é pequeno, ai, se eu te pego, você sabe que o chinelo vem, não é? Mas quando você tá numa festa, conversando com um contatinho e alguém te fala, ai, se eu te pego, a conexão é completamente diferente. Não é? Mas a frase não é a mesma? A mãe e o contatinho falam a mesma frase. Mas por que a percepção é diferente? Porque o tom muda, o ambiente mudou, o jeito de falar mudou. Então, um bom comunicador se preocupa com tudo isso. Com a roupa, com a fala, com o cabelo, com o jeito, com o tom. Porque isso passa uma mensagem. Eu escuto muito isso na internet e eu tenho um problema muito com essa frase. Que todo mundo diz assim, não, porque roupa não define caráter. Não tem nada a ver com quem você é. Na prática não funciona. Na prática não funciona. Eu entendo que roupa não define caráter, mas a minha mentalidade vai definir o que eu visto. Não tem como. O que a gente veste passa uma mensagem. Passa uma mensagem. Então eu vejo muita gente se querendo quebrar um padrão, que na verdade não é um padrão, é só uma realidade. A roupa que eu uso, a maneira como eu me porto, vai comunicar algo. Então, por exemplo, não, mas eu fui grosso, mas é o meu jeito, ele tem que me entender. A sua mensagem foi mal passada. Não, mas é o meu jeito, ele tem que compreender. Mas se você não abrir mão dessa vaidade, de não lapidar tudo isso, a sua comunicação não será clara. Então a roupa importa, o jeito de falar importa, o tom importa, tudo isso importa. Mas tudo isso só é lapidado quando eu abro mão da vaidade. Muito bom. Não é? Porque eu só melhoro uma coisa que eu reconheço que não tá boa. E a vaidade faz isso com a gente, porque a vaidade nos coloca no lugar de perfeição. Naquele lugar de não tenho o que melhorar, estou muito bem aqui, tudo que eu faço tá ótimo. Se você não sabe que tem um problema, esse problema não será resolvido. É algo que eu penso e eu já te vi repetindo várias vezes, quando o pessoal diz, foque na solução e não no problema. Mas como eu vou focar numa solução que eu não entendi se tem um problema, né? Então aí tem gente pensando, eu preciso melhorar minha comunicação, falar melhor, ter uma boa dicção e tal. Legal, mas você reconheceu que tem um problema? Sabe? E às vezes o problema não tá na fala nem na roupa, mas tá na vaidade de não querer mudar. E aí, quando eu abro mão disso, falo, não, eu preciso mudar, você vai descobrir muita coisa pra melhorar. Quem porque começa pelo princípio... fala que precisa melhorar, mas não sabe onde melhorar, como melhorar, e acha que é uma outra coisa que às vezes não tem nada a ver com aquilo, né? Às vezes é uma coisa bem básica, que é só ouvir e perceber que você comunica bem, você se veste bem, tá tudo ok. Você só não sabe ouvir as pessoas. Exatamente, essa vaidade. Eu não ouço, e quem também não ouve, não aprende. Não, mas a culpa não é minha, o outro entendeu o que ele quis entender. Essa Josi do céu, essa frase me tira do sério. A seguinte frase, né? Eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que o outro entendeu. Mentira, isso é mentira. Eu sou responsável pelo que eu falo, mas também pelo como você me entende. Né? Eu preciso passar uma mensagem clara. Mas a mensagem clara, o caminho dela é a humildade. De entender que o outro não sabe tudo que eu sei. Né? É muito injusto cobrar do outro conhecimento que só eu tenho. É injusto demais fazer isso. Não, ele tem que me entender porque eu já sabia disso. Mas é injusto cobrar de algo de alguém que ele não teve as oportunidades que eu tive. Não aprendeu o que eu aprendi. Não sabe o que eu sei. É muito injusto. E aí essa vaidade me faz ser injusto com as pessoas. E não tem como. Um bom comunicador, ele é justo nesse conceito. Não é justo eu cobrar dele. Então eu vou explicar o beabá do beobó de maneira clara, né? Excelente. E vou cuidar disso tudo. O tom, a roupa, tudo isso é importante. Tudo isso é fundamental, não tem como. Genial. E se eu te falar que a gente tá chegando ao final? Não, meu Deus. Faz uma parte 2. Teremos parte 2. Deixa eu te falar uma coisa. Agora é a parte do nosso bate-bola. Vamos lá. 2 perguntas. Primeira pergunta. Como esse é um podcast que confronta, eu quero saber qual foi o maior confronto, assim, da sua vida, da carreira, da comunicação. Tem alguma coisa, assim, que te confrontou, que bateu de frente?
O maior confronto da minha vida? Cara, essa pergunta é muito boa. Mas já sei. O maior confronto da minha vida é perceber que qualidade por qualidade não leva a lugar nenhum. A qualidade só me leva para algum lugar quando ela é bem utilizada e bem lapidada. Para mim foi o pior confronto e o melhor ao mesmo tempo. De entender, ter coisas boas é importante. Mas se eu não as lapidá-las, não vai me levar a canto nenhum. Estar cheio sem estratégia não dá certo. Muito bom. Excelente. E a última pergunta. Meu Deus. Eu quero que você... Na verdade, não é uma pergunta. Não é uma pergunta. Defina com 3 palavras uma mensagem que você possa deixar para quem precisa se comunicar melhor. Com 3 palavras. Você pode escolher 3 habilidades, 3 ações, mas só 3. Sem explicar nada. Mete 3 aí. 3? É. Tá, meu Deus. Ok. Acredito que... Vamos falar de 3 habilidades então, né? Humildade, escuta ativa e ação. Eu acho que pra mim isso é fundamental. Ter a humildade de saber que você não é dono de tudo. Ter a escutativa de entender que você precisa aprender com o outro. E ação. Coloca na prática. Perfeito. Executa. Vocês tiveram aqui hoje uma aula de MBA. Para quase de isso, hein? comunicação excelente, com coisas práticas que a gente pode trazer Sim. para o dia a dia, sem frescura, sem firula, coisas óbvias, mas que o óbvio precisa ser dito todos os dias, e com confrontos, porque a partir do momento que a pessoa percebe que precisa melhorar, é desafiador, Sim, com dói, certeza. confronta, é chato, é ruim você perceber, caraca, eu não sou tão bom assim, que triste. Mas não é. A gente precisa melhorar todos os dias. Então, por favor, deixe as suas redes sociais, os contatos, para a pessoa entrar em contato com você, conhecer mais seu trabalho. Ótimo. Foi um prazer estar aqui. É um privilégio para mim estar aqui. Meu nome é Matheus Manuel. Você me encontra no Instagram, no TikTok. Matheus com H e Manuel com U. É bom reforçar, porque a galera escreve errado, né? Matheus Manuel. E lá você encontra meu LinkedIn, meu contato para palestras, consultorias e tudo mais. E algo que eu carrego, e eu sempre deixo isso ao final, todas as vezes que eu tenho essa oportunidade, é o seguinte. É uma frase que eu levo pra minha vida desde muito cedo. Você não tem que ser bom pra começar, mas tem que começar pra ser bom. A excelência não é uma atitude, mas ela é uma consequência de quem começa com o que tem. Muitas pessoas travam a vida por não ter tudo o que precisam. Mas, na verdade, você já tem tudo o que precisa pra fazer. Faça com o que se tem. Não precisa ser bom para começar. Começa com o que pode, com o que tem, executa. E aí você vai perceber que a excelência é consequência de quem começa com o que pode. Essa é uma filosofia que eu levo e você vai encontrar no meu Instagram e na vida, que faz nós chegarmos a lugares que a gente nem imaginava. De começar com o que pode e deixar com que a excelência venha por consequência. Só precisa começar, né? Tem que começar. Com o que pode, com o que tem. Perfeito. Você falou uma coisa em um momento que, assim, que abrir mão da perfeição, né? E eu reforço que, assim... Você disse que a gente precisa abrir mão da perfeição e eu amei isso. E é bem o que você encerrou falando. Porém, isso não quer dizer que a gente não tem que ter qualidade, né? Lógico! E por isso você falou que a questão do confronto é qualidade por qualidade. Não leva lugar nenhum. Não leva. Excelente. Tem que lapidar. Porque abrir mão da perfeição é fundamental. E é que a gente pensa, né, que qualidade e perfeição são sinônimos. E não são. Ser bom no que se faz não é ser perfeito. Porque, como eu disse, repito, perfeição não existe. Exatamente. Não existe. Exatamente. E abrir mão disso faz a carreira decolar, faz a vida, nem a carreira, a vida seguir. A hora que a gente percebe isso mesmo que doa um pouquinho, melhora. Muito obrigada. Eu que agradeço. Este foi o ConfrontaCast de hoje, inspirado neste livro Confrontar para Confortar. Para você conhecer mais esse livro ou os outros, você entra lá no meu site www.joselambert.com.br, entra lá no menu, na lojinha, você pode escolher esse ou os outros livros também, tá? Para você ler, para dar para os amigos, para deixar na sua estante, para colocar dentro da sua bolsa, para levar para onde você for. E tem, para cada dia que você quiser, tem uma palavra interessante aqui para você que vai mudar as suas ações do dia a dia. Porque é bem como o Matheus disse, que o conhecimento ele deve ser aplicado imediatamente. E aqui tem muita coisa para você aplicar e melhorar na sua vida e na sua carreira, na sua liderança, nos seus relacionamentos. Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo ConfrontaCast.